Bota aí, Franquinho. Tá malhando. Não sei não, né, cara? A dose mais cheia do Brasil. E nós que nem sabemos que Agora, queremos mais. eu vou apreciar. E nós que nem sabemos. Apreciadores de cachaça, degustadores. Nós que nem sabemos por você. A melhor de Minas Gerais. Nós A de que Minas Gerais. a melhor. sabemos que ferir. Dá pra quem entende. Toma aqui pra quem tem. Pra quem entende. Vamos, bora ver pra quem entende. Tocar essa doida, ó. E nós que nem... Oh, Toma um pouquinho. Toma aí, toma aí. Como é que toma pinga? Como é que toma pinga? Como é que toma, como é que homem toma pinga? Quase que volta muito mais. Esse é meu, vai cair. Olha que tem vômito. Você não, Magal. Você também quebra. H pode cantar. Tá bom,